Capítulo 8. Do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e nunca imaginada aventura dos moinhos de vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. Nisto, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo, e assim que Dom Quixote os viu, disse a seu escudeiro: a aventura vai guiando nossas coisas melhor do que poderíamos desejar. Porque estás vendo ali, amigo Sancho Pança, 30 ou pouco mais desaforados gigantes, a quem penso combater e tirar-lhes a todos as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer. Será bom combate e grande serviço prestado a Deus o de extirpar tão má semente de sobre a face da terra. Que gigantes! Disse Sancho Pança. Aqueles que ali vês com grandes braços, respondeu-lhe o amo. Alguns há que os têm de quase 2 léguas. Veja vossa mercê, respondeu Sancho, que aqueles que assim se parecem não são gigantes, mas moinhos de vento, e o que neles parecem braços são as aspas que, impelidas pelo vento, fazem girar a pedra do moinho. Bem se percebe, respondeu Dom Quixote, que não és versado nesse assunto de aventuras. Aqueles ali são gigantes. Se tens medo, afasta-te e põe-te a orar, enquanto me defronto com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isto, esporeou seu cavalo Rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, avisando-lhe que não se tratava de gigantes, mas, sem dúvida alguma, de moinhos de vento, aqueles que ia atacar. Mas ele estava tão convencido de que eram gigantes que não ouvia os brados do escudeiro, Sancho, nem conseguia perceber, mesmo de bem perto, o que eram realmente. Antes ia dizendo em alta voz: não fujais, cobardes e vis criaturas, que estáis sendo acometidas por um cavalheiro apenas. Soprou nesse instante um pouco de vento, e as grandes aspas principiaram a mover-se. Vendo aquilo, disse Dom Quixote: ainda que movais mais braços que os do gigante Briarel, haveis de pagar-me. Isso dizendo, encomendou-se de todo o coração à sua senhora Dulcinea, pedindo-lhe que o socorresse em tal transe. E, bem protegido pela rodela, com a lança em iriste, arremeteu a todo galope de Rocinante e investiu contra o primeiro moinho que se lhe deparou. Mas, ao cravar-lhe a lança na aspa, girou-a o vento com tanta fúria que se partiu a arma em pedaços, arrastando após si cavalo e cavaleiro, o qual, todo machucado, foi rolando pelo campo. Acudiu Sancho Pança a socorrê-lo, pondo o asno a correr o mais que podia, e ao acercar-se do amo, viu que não podia mover-se, tal fora o golpe que sofreu com Rocinante. Valha-me Deus, disse Sancho, não disse a vossa mercê que visse bem o que fazia, que não eram senão moinhos de vento, e não podia ignorar senão quem levasse outros que tais na cabeça? Cala-te, amigo Sancho, respondeu Dom Quixote, que as coisas da guerra, mais do que as outras, estão sujeitas a contínua mudança. Tanto mais que penso, e esta é a verdade, que aquele sábio Fristão, que me roubou o aposento e os livros, transformou esses gigantes em moinhos, para me privar da glória de vencê-los. Tal a inimizade que me tem. Mas, ao fim e ao cabo, hão de poder pouco suas más artes contra a excelência de minha espada. Deus faz conforme lhe apraz, respondeu Sancho Pança. E, ajudando-o a levantar-se, tornou a montá-lo em Rocinante, que estava meio descadeirado. Conversando sobre a aventura passada, tomaram um caminho de Puerto Lápice, porque ali, dizia Dom Quixote, não era possível deixarem de deparar com muitas e diversas aventuras, por ser lugar muito transitado. Mas ia muito pesaroso pela perda da lança e, queixando-se ao escudeiro, disse-lhe:
Lembro-me de haver lido que um cavaleiro espanhol, chamado Diego Pérez de Vargas, havendo-se-lhe quebrado a espada num combate, arrancou de um azinheiro um pesado ramo ou tronco, e fez com ele tais coisas aquele dia e machucou tantos mouros que ganhou o sobrenome de Machuca. Assim, tanto ele como seus descendentes se chamaram dali por diante Vargas e Machuca. Eu disse-te isso porque penso arrancar um tronco do primeiro azinheiro ou carvalho que se me deparar, e tal e tão bom como aquele. Imagino fazer com esse tronco tais façanhas que tu te hás de julgar bem afortunado por teres merecido seguir-me e seres testemunha de coisas que dificilmente poderão ser acreditadas. À mão de Deus, disse Sancho, creio em tudo, assim como diz vossa mercê. Endireita-te um pouco, porém, pois parece que vai meio de lado, deve ser da moedura da queda. É verdade, respondeu Don Quixote, e se não me queixo da dor, é porque não é dado aos cavaleiros andantes queixarem-se de ferida alguma, ainda que por ela lhe saiam as tripas. Se é assim, nada tenho a replicar, respondeu Sancho. Mas sabe Deus como folgaria em ver queixar-se vossa mercê quando alguma coisa lhe doesse. De mim, sei dizer que me hei de queixar da menor dor que sinta, se é que isso de não poder queixar-se já não se refere também aos escudeiros dos cavaleiros andantes. Não deixou de rir-se Dom Quixote da simplicidade de seu escudeiro, e lhe declarou que podia muito bem queixar-se como e quando lhe aprovesse, com ou sem necessidade, pois até então nada lera em contrário nos regulamentos da cavalaria. Disse-lhe Sancho que era hora de comer. Respondeu-lhe o amo que, por enquanto, não tinha precisão. Quanto a ele, comesse quando melhor entendesse. Com essa licença, acomodou-se Sancho o melhor que pôde sobre o jumento e, tirando dos alforjes o que neles pusera, seguia atrás do amo, caminhando e comendo bem devagar. De quando em quando empinava a bota de vinho com tanto gosto que causaria inveja ao mais regalado taberneiro de Málaga. Enquanto ia repetindo daquela maneira os tragos, não se recordava de nenhuma promessa que lhe houvesse feito o amo, e não lhe parecia constituir qualquer trabalho, mas sim muito descanso, o andar assim em busca de aventuras, por perigosas que fossem. Por fim, passaram aquela noite entre as árvores, e de uma delas arrancou Dom Quixote um ramo seco, que quase lhe podia servir de lança, colocando nele o ferro que tirou da que havia quebrado. Não dormiu a noite toda, pensando em sua senhora Dulcinea, para acomodar-se ao que lera nos livros, quando passavam os cavaleiros muitas noites sem dormir nas florestas e nos descampados, entretidos com as lembranças de suas amadas. Sancho Pança, porém, não a passou assim, pois tinha o estômago cheio de algo que não era água de chicória, e dormiu um sono só. Se não o chamasse o amo, não o teriam despertado os raios de sol que lhe batiam no rosto, nem o canto das aves que, em bandos e com grande regozijo, saudavam a chegada do novo dia. Ao levantar-se, provou do que havia na bota e achou-a um pouco mais murcha que na noite anterior, o que lhe afligiu o coração, por lhe parecer que não havia como remediar em breve tal defeito. Quixote não quis desjejuar, pois, como já foi dito, andava a sustentar-se de saborosas lembranças. Retomaram o caminho interrompido de Puerto Lápice, até que, por volta das 3 horas da tarde, avistaram o lugar. Aqui, disse Dom Quixote ao vê-lo, poderemos, irmão Sancho Pança, enfiar as mãos até os cotovelos nisso que se chamam aventuras. Mas cuida que, muito embora me vejas nos maiores perigos do mundo, não deverás levar a mão à espada para defender-me, a menos que sejam os meus agressores gente baixa e canalha. Caso em que bem podes ajudar-me, mas se forem cavaleiros, de nenhum modo te será lícito, nem concedido pelas leis da cavalaria, que me ajudes, até que sejas armado cavaleiro.
Por certo, senhor, respondeu Sancho, será vossa mercê muito bem obedecido nisso. Ainda mais porque, quanto a mim, sou pacífico e inimigo de meter-me em barulhos e pendências. É bem verdade que, no que toca a defender minha pessoa, não levarei muito em conta essas leis, já que as divinas e humanas permitem que cada qual se defenda de quem quiser atacá-lo. Não o digo menos, respondeu Dom Quixote, mas quanto a me ajudares contra cavaleiros, terás de reprimir teus ímpetos naturais. Digo que assim o farei, respondeu Sancho, e que guardarei esse preceito tão bem como o dia de domingo. Enquanto assim conversavam, surgiram no caminho 2 frades da ordem de São Benito, montados sobre dromedários ou que tais se assemelhavam no tamanho às 2 mulas em que vinham. Traziam antifaces de viagem e guarda-sóis. Atrás deles vinha um coche, guardado por 4 ou 5 homens a cavalo e 2 muladeiros, a pé. Viajava no coche, como depois se soube, uma senhora biscainha que ia a Sevilha, onde se encontrava o marido, que fora nomeado para honroso cargo nas Índias. Não vinham os frades com ela, embora seguissem o mesmo caminho. Mal os divisou, disse Dom Quixote ao escudeiro. Ou muito me engano, ou há de ser esta a mais famosa aventura jamais vista, porque aqueles vultos negros que ali se veem devem ser e são, sem dúvida, feiticeiros que levam naquele coche alguma princesa raptada. E é preciso desfazer esse torto com todo o meu poderio. Isso será pior que os moinhos de vento, disse Sancho. Repare, senhor, que aqueles ali são frades de São Benito, e o coche deve ser de algum viajante. Estou-lhe avisando que seja bem o que vai fazer para que não o engane o diabo. Já te disse, Sancho, respondeu Dom Quixote, que pouco sabes dos assuntos de aventuras. O que lhe digo é verdade, e já o verás. Dizendo isso, adiantou-se e se prostrou na metade do caminho por onde vinham os frades, e, chegando tão perto quanto lhe pareceu que poderiam escutá-lo, disse em voz alta: Gente endiabrada e descomunal, libertai já as altas princesas que levai raptadas nesse coche. Se não, preparai-vos sem demora para a morte, como justo castigo de vossas más obras. Admirados ante a figura e as razões de Dom Quixote, os frades sustiveram as rédeas e responderam: Senhor cavaleiro, nós outros não somos endiabrados nem descomunais, mas sim 2 religiosos de São Benito. Seguimos nosso caminho e não sabemos se nesse coche vêm ou não quaisquer princesas raptadas. Para mim não adiantam palavras brandas, pois já vos conheço. Fementida canalha, bradou Dom Quixote. E sem esperar mais resposta, picou Rocinante e, de lança baixa, arremeteu contra o primeiro frade com tanta fúria e denodo que, não se deixasse este cair da mula, ele o atiraria ao chão, malgrado seu, e ainda malferido, senão morto. O segundo religioso, vendo o tratamento dispensado ao companheiro, deu com as pernas no bojo de sua boa mula e desandou a correr atrás da campanha, mais ligeiro que o próprio vento. Sancho Pança mal viu o frade no chão, apeou-se rapidamente do asno e correu para cima dele, começando a lhe tirar os hábitos. Nisso, chegaram os 2 muladeiros e perguntaram por que o despia o frade. Respondeu-lhe Sancho que aquilo eram os despojos que lhe tocavam na batalha que seu senhor Dom Quixote havia vencido. Os muladeiros, que não estavam para burlas e nada entendiam de despojos ou de batalhas, vendo, além disso, que Dom Quixote se desviara para falar às senhoras que vinham no coche, lançaram-se sobre Sancho, jogaram-no ao solo e, sem lhe deixar pelo nas barbas, moeram-no a coices e o largaram estendido no chão, sem alento e sem sentidos. O frade, todo temeroso e acovardado, o rosto pálido, tornou a montar às pressas e, mal se pilhou no cavalo, saiu a galope atrás do companheiro,
que o estava aguardando a boa distância dali, esperando para ver em que resultava aquele sobressalto. E sem quererem esperar pelo fim do sucesso iniciado, seguiram seu caminho, persignando-se mais vezes que se levassem o diabo na cola. Dom Quixote, conforme foi dito, estava falando à senhora do coche. Vossa formosura, senhora minha, pode fazer de vossa pessoa o que melhor vos aprouver, porque a soberba dos vossos raptores jaz agora por terra, derrubada por este meu braço forte. E para que não vos aflijais por desconhecer o nome do vosso libertador, sabei que me chamo Dom Quixote de la Mancha, cavaleiro andante e aventureiro, cativo da formosa e sem par dona Dulcinea del Toboso. Em paga do benefício que de mim acabais de receber, outra coisa não quero senão que volvais a El Toboso e que de minha parte vos apresenteis ante essa senhora, relatando-lhe o que fiz para libertar-vos. Tudo o que Dom Quixote dizia escutava o escudeiro que acompanhava o coche, que era Biscainho, o qual, vendo que o outro não queria deixar o coche prosseguir viagem, mas intentava fazê-lo passar por El Toboso, avançou para Dom Quixote e, tomando-lhe a lança, lhe falou dessa maneira, em má língua castelhana e ainda pior biscainha. Anda, cavaleiro, que mal andes, pelo Deus que me criou, que, se não deixas coche, assim te matas, como estás aí, biscainho. Entendeu muito bem Dom Quixote e, com grande calma, retrucou: se foras cavaleiro, e não és, já tivera eu punido tua sandice e atrevimento, ó cativa criatura. Ao que replicou o biscainho: eu não, cavaleiro? Juro a Deus, tão mentes como cristão. Se lança a rojas e espadas secas, a água bem depressa verás que ao gato levas. Biscainho por terra, fidalgo por mar, fidalgo pelo diabo, e mentes que vê, se outra dizes coisa. Agora o vereis, como dizia Agrages, respondeu Dom Quixote, e, arrojando a lança ao solo, sacou da espada, embraçou a rodela e arremeteu contra o biscainho, com a determinação de lhe tirar a vida. O biscainho, assim que o viu aproximar-se, embora quisesse descer da mula, na qual não podia confiar por ser das ruins de aluguel, não pôde fazer outra coisa senão sacar da espada. Mas teve a ideia de apanhar no coche uma almofada, que lhe serviu de escudo, e logo avançaram um para o outro, como se fossem dois mortais inimigos. Quiseram os demais apaziguá-los, mas não puderam, porque o biscainho, em suas mal travadas razões, dizia que, se não deixassem acabar a batalha, ele mesmo iria matar sua ama e todo aquele que o estorvasse. A senhora do coche, tomada de susto e medo, ordenou ao cocheiro que se desviasse um pouco dali e se pôs de longe a contemplar a rigorosa contenda, no decurso da qual o biscainho deu uma sorte cutilada no ombro de Dom Quixote, por cima da rodela, de tal modo que, se não fosse por ela, tê-lo-ia rachado até a cintura. Dom Quixote, ao sentir o peso do desaforado golpe, bradou: ó senhora de minha alma Dulcinea, flor da formosura, socorrei este vosso cavaleiro que, para satisfazer vossa grande bondade, neste tão rigoroso transe se encontra. Dizer isto, firmar a espada, proteger-se bem com a rodela e arremeter contra o biscainho, tudo foi obra de um instante, na determinação de arriscar tudo num golpe só. O biscainho, pelo denodo com que viu Dom Quixote investir contra ele, percebeu-lhe a coragem e decidiu fazer o mesmo. Assim, esperou-o bem protegido pela almofada, sem poder rodar a mula para aqui nem para ali, já que esta, fatigada e desacostumada de meter-se em tais lençóis, não podia dar um passo. Vinha, pois, como se disse, investindo Dom Quixote contra o precavido biscainho, espada erguida e determinação tomada de parti-lo ao meio.
enquanto o outro aguardava também de espada em riste, protegido pela almofada. Os circunstantes estavam receosos e incertos quanto ao que iria resultar daqueles medonhos golpes com que os dois se ameaçavam. A senhora do coche e suas criadas faziam 1000 votos e promessas a todas as imagens e casas de devoção da Espanha, para que Deus livrasse a elas e ao seu escudeiro do grande perigo em que se encontravam. Mas o pior de tudo isso, porém, é que, neste ponto e término, o autor da história deixa pendente esta batalha, desculpando-se por não haver encontrado escritas senão as façanhas de Dom Quixote que foram aqui relatadas. É bem verdade que o segundo autor desta obra não quis acreditar que tão interessante história teria sido entregue às leis do ouvido, nem que tivessem sido tão pouco curiosos os engenhos de La Mancha, a ponto de não haver nos seus arquivos ou escrivaninhas alguns papéis que tratassem desse famoso cavalheiro. Assim, nesta convicção, não desesperou de achar o fim desta tão amena história. Assim, sendo-lhe o céu favorável, acabou por encontrá-lo, conforme será narrado na segunda parte deste livro.